Boa noite. Nossa saudação a você que acompanha o programa Igreja.com, que é levado ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira às 18h50. Hoje nós estamos aqui com a Lucila, que já esteve aqui no início do mês, e vamos continuar o assunto que interessa a muitos casais que gostariam de regularizar uma sua nova união, né? E às vezes fica, né, Lucila, se perguntando se a igreja anula casamento, que hoje a igreja anda anulando o casamento, e seria bom que você nos trouxesse assim, uns primeiros esclarecimentos a respeito, né, dessa nulidade ou anulação do casamento, para que a gente fale também como que é esse processo e como que é o Tribunal Eclesiástico Diocesano. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada novamente por esse convite, né? Como nós falamos no início do mês, existe uma diferença entre anulação e declaração de nulidade. A igreja ela não anula nada, porque o sacramento do matrimônio é um sacramento. E o sacramento ele não pode ser anulado, né? Eu não posso desbatizar, eu não posso descrismar, né? Então eu não posso também descasar, né? A igreja ela só pode o quê? Declarar nulo uma coisa que nunca existiu, como nós falávamos no outro programa, né? Um casamento que não cumpriu as exigências que a igreja, sim, que o rito tem, sim, né? Porque, por exemplo, tem impedimentos dirimentes, porque pelo fato, ou casou porque não tinha idade ainda núbio para o casamento. Aconteceu, por exemplo, que casou, mas foi obrigado pelo pai ou pela mãe para casar, porque ficou grávida. Ou porque outras condições, vamos casar porque eu preciso viajar para o Japão e se eu não casar agora eu não vou poder te levar, então casa para poder viajar. Então tem várias outras coisas que podem ser, né, possibilidades de declarar um nulo matrimônio, mas para isso existe um processo, que é um processo canônico, né, que o nosso tribunal diocesano, né, eclesiástico aqui de Barretos, nós fazemos esse processo. Como a própria palavra fala, é um processo, então ele precisa passar por todos os passos, né? Tem gente que nos procura ali no tribunal e fala assim, meu casamento é nulo, eu gostaria de anular logo, queria que fosse rápido, mas não é assim. Não significa que o matrimônio ele possa ser declarado nulo, que vai ser de um momento ao outro. Existe um processo. Tem que passar um processo. Lucila, e como é que esse tribunal é novidade em Barretos, né? Faz 2 anos, né? 2 anos e alguns meses que foi erigido aqui na diocese, né? Pelo nosso Antes era Rio Dom Preto. Bispo. Antes pertencíamos à diocese de Rio Preto. Foi o Dom Milton, né? O nosso bispo que erigiu esse tribunal aqui em Barretos. Por quê? Porque o Papa ele deu essa abertura maior, né, para que todas as dioceses pudessem ter um próprio tribunal. E isso já tem facilitado muito. Para quê? Para a justiça chegar mais facilmente até as pessoas. E por isso que existe esse processo. Como é esse processo, né? Tem pessoas que perguntam assim, mas Lucila, quem que julga? O processo é julgado normalmente por juiz colegial, não é juiz monocrático, não é um único juiz que decide. Você, por exemplo, é uma juíza. Eu como defensora do vínculo. Nesse tribunal eu sou defensora do vínculo. Mas que é a defensora do juízes? Vínculo? O que é o defensor do vínculo, primeiramente? O defensor do vínculo é aquele que vai zelar, é aquele advogado da igreja, vamos falar assim. Ele vai zelar pelo matrimônio. Então, perante tudo aquilo que aconteceu no matrimônio, os casos que as pessoas vão trazer, o defensor do vínculo é aquele que vai tentar zelar pelo bem da igreja. Então, existiu matrimônio? Se existiu, o defensor ele vai lutar para que não seja declarado nulo aquele casamento, né? Para que seja a verdade dos fatos, para que venha essa verdade à tona. Quem julga normalmente são os juízes. O tribunal eclesiástico, então, numa nulidade matrimonial, precisa-se do juiz colegial, que são 3 juízes. Por quê? Para demonstrar a importância disso. Então, não é só um juiz, não é um juiz monocrático, o único juiz que fala, não, existiu ou não existiu. São 3 juízes. Por quê? Para ter essa certeza maior. Qual que é a função de cada um? Então, normalmente é o quê, né? Um processo, ele já quando inicia o processo, são declarados os juízes, que tem o juiz que é o relator, que é aquele que vai conduzir aquele processo, né? E existem os outros 2 juízes que vão votar também. Mas existe também os juízes auditores, que são quem? Quem vai ouvir as partes. Por quê? Como eu disse ao início, isso é um processo. Então segue toda a fase processual. Por seguir toda a fase processual, nós vamos ter primeiramente o quê? A entrega
do libelo, que quando a parte vem, nós chamamos de libelo, que seria tipo assim, se a gente fosse pensar no civil, uma petição inicial, né, que o advogado faz, né? Então, nesse sentido, assim, o quê? A parte vem e fala assim, eu acho que o meu casamento foi nulo. Então, com essa parte, nós vamos esclarecer aquilo que foi o casamento dela e vai ser redigido um documento nisso, que nós chamamos de libelo. Esse libelo vai ser entregado para o tribunal, né, ao presidente do tribunal, o presidente de turno, que é aquele que é o responsável pelo processo. O que ele vai fazer? Ele vai admitir esse libelo. Ele admitindo o libelo, ele vai fazer a contestação da lide, que significa o quê? Vai chamar a outra parte. Por quê? No casamento existem as duas partes. Então, eu brinco assim com as partes. Na moeda existe duas partes. Então nós precisamos saber, duas faces, né? Então quer dizer, eu preciso saber aquilo que aconteceu. Por quê? O senhor pode estar vindo falar para mim uma coisa que aconteceu no casamento do senhor, só que às vezes a outra parte, que é a mulher do senhor, vai falar diversamente. Então o tribunal a gente precisa ouvir as duas. De convocar testemunhas. Não é só o direito, é obrigatório. É obrigatório. Por quê? Porque a gente precisa saber aquilo que aconteceu realmente, né? Porque por enquanto eu estou ouvindo a parte daquele que veio, o demandante, que nós chamamos, né? A pessoa que está demandando, que está buscando, o autor, né, da causa, aquele que está buscando. Nós precisamos ouvir a outra parte, né? A parte demandada, réu, conforme assim, são nomenclaturas que alguns tribunais usam. Então nós precisamos ouvir a outra parte. Ouvir dessa outra parte, Lucila, se ele é contra ou se ela é contra, o processo para? Não, não para, porque é um processo. Então ele precisa continuar. Então uma vez que abriu, ele vai continuar. Se a parte, mas o meu ex-marido, a minha ex-mulher nunca vai ir aí, porque ela é de outra religião, ou ele já é de outra religião, não importa, o tribunal vai chamá-lo. Se ele vier participar ou não vier, o processo vai correr normalmente. Mas nós precisamos chamá-lo para quê? É o contraditório e ampla defesa, né, que fala no civil. Nós precisamos dar à outra parte a possibilidade de se manifestar. É assim que funciona um tribunal. Se a parte não quiser, a gente não pode obrigar. Eu não vou mandar um oficial de justiça lá buscar ela na marra. Eu não posso fazer isso. Então, a gente vai chamá-la. Se ela vier, ela vai participar do processo. Depois dessa contestação da lide, o tribunal ele vai falar o quê? Então a gente acredita que o matrimônio possa ser declarado nulo por esse motivo, esse motivo e esse motivo. Esses motivos são tirados do Código de Direito Canônico. Então são motivos específicos que já tem no Código. Então nós vamos analisar. Vai se enquadrar nesse caso. Aí enquadramos 2, 3 motivos. Esses motivos depois a gente vai fazer um questionário que vão ser ouvidas as partes novamente, né? O demandante, a demandada e as testemunhas. Precisa de testemunha? Precisa, porque é uma coisa séria. A igreja ela não está brincando com o sacramento. Então, para a gente ver se existiu ou não esse sacramento, nós precisamos também de provas. E, normalmente, no casamento, igual eu sempre brinco com as partes, não é um juízo civil ou até mesmo penal que eu consigo provar através de documentos, essas coisas. Muitas vezes eu vou ter que provar com o quê? Com a vivência dos fatos. Então, é a partir daí que nós precisamos ouvir as testemunhas. Ouvidas as testemunhas, o que a gente faz? Vai ser realizada depois a publicação dos autos, vai terminar a fase instrutória, aí sim vai para o defensor do vínculo para ele analisar aquele caso e depois vai para a mão dos 3 juízes que vão julgar o caso e vão dar a sentença. Se esse matrimônio possa ser declarado nulo, ele vai ser declarado nulo, ou se o matrimônio é verdadeiramente um sacramento, ele vai continuar válido perante a igreja. Você percebe que é um tribunal, é um processo, ele tem uma duração, mas nós não temos tempo hoje para finalizar esse assunto. Então, mais uma vez, fica o convite para a Lucila, volta aqui na semana que vem, para que nesse horário mesmo a gente possa dar mais esclarecimentos. Por exemplo, alguém pode ter ficado em dúvida se esse processo, que tem todas essas nuances, testemunhas para ser ouvidas, se vai demorar. Por exemplo, se demora o quê? 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos? Fica aqui o convite, então, para continuar nos acompanhando no programa igreja.com. Sempre trazendo assuntos referentes aos valores cristãos para uma melhor caminhada da nossa fé.